Hoje em dia é mais comum vermos casais com mais de 10 anos de diferença de idade. Geralmente são os homens os mais velhos, né? Mas há casos em que as mulheres também são mais velhas que os homens. Como fazer para que essa diferença não atrapalhe a relação do casal? Quando a diferença de idade é algo positivo? A gente vê que realmente, de uma forma geral, a gente ainda acha mais comum quando o homem é mais velho que a mulher, né? Mas a gente tem também os casos onde a mulher é mais velha que o homem, muitas vezes 10 anos, 15 anos, né? E a gente tem visto isso cada vez mais presente. Essa diferença de idade, ela implica em alguma coisa? O que o casal tem que entender antes de assumir um relacionamento com uma diferença muito grande, tanto nos dois casos? Bom, Márcia, eu costumo dizer que o amor, ele não tem idade. Então, ele pode ser vivido em sua plenitude indiferente, né, da idade de cada um. O que determina o fracasso ou o sucesso dessa relação é o que eu espero dessa relação, né? Qual que é o meu olhar para com essa relação? Isso sim pode influenciar na relação. Agora a idade não. Não implica nada. Mas assim, existem diferenças também, a gente sabe, de maturidade, né? A mais importante até do que a própria idade. Pessoas de 20 anos, a gente tem o Leandro aqui que é um jovenzinho, 24 anos, né, Leandro? Que muitas vezes é mais maduro do que uma pessoa de 50. A maturidade, ela conta muito mais do que a idade, não é? Certamente. E aí a gente tem que entender essas questões aí, como você percebe essa questão do outro, se o outro vai se encaixar comigo. Existem muitas questões que a gente vai saber agora. Quero saber primeiro do nosso casal, querido pastores lá da Igreja da Lagoinha, meus colegas de trabalho, como diz o Silvio Santos, meus colegas de trabalho. Mas pastor Narciso e pastor Marques, né? Que chama de pastor Marques, que é mais assim, mais chique, mais forte. Um beijo pro meu tio José Narciso. Eu falei, tem um tio que chama, só que o meu tio é Narciso. E você é Narcisio. Não. Você é Narciso também? É. Olha, que legal. Então é meio charado, meu tio. Como é que foi? Você conheceu ela garota, né? Você foi esperto, pegou a menininha lá, pequenininha, novinha. Como é que foi a história de vocês? É verdade, Márcia. Quando eu conheci a Cláudia, ela estava para fazer 15 anos. Olha só. 15 anos. Era realmente... E você tinha 32. Eu estava São 17 32, anos de diferença? Exatamente. E quando eu conheci a Cláudia, foi amor à primeira vista, né? E eu tinha um desafio para conquistar a Cláudia, porque havia uma pressão, lógica, evidentemente, que os pais, né? Porque eu, por exemplo, tenho uma filha de 12. Se alguém chegasse hoje, com essa idade, a conhecer a minha filha ou namorar, eu não permitiria. É uma coisa bem lógica isso. Né? Verdade. Então, foi assim um desafio, mas foi um tempo assim muito gostoso, muito bom, porque nós nos conhecemos e eles não acreditavam nesse namoro, não acreditavam nesse futuro casamento, que hoje já estamos com 26 anos. Que bênção. Né? E eu esperei ela fazer os 21 anos para a gente casar. E na época você tinha essa compreensão que era difícil para os pais aceitarem essa que você tem hoje, porque você tem uma filha? É diferente, né? Quando a gente tem filho, muita coisa muda na cabeça da gente, né? Muda de figura. Opa, peraí, a pimenta no olho do outro é refresco. Agora no meu olho aqui o negócio tá pegando. Imagina, eu tenho duas meninas. Eu não gostaria que elas com 15 anos viessem um cara de 32, que foi a idade que meu marido se casou comigo, né? Eu tinha 28, ele tinha 32. Mas é claro que os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos, mas se você começa a pensar de uma forma diferente, você já entendia essa dificuldade dos pais dela ou veio entender depois? Não, isso foi ao longo do tempo, porque ainda que eu estivesse 32 anos, vamos dizer que eu tivesse uma maturidade, como você disse, a gente estava vivendo assim aquele desafio, a paixão, o namoro. A gente não via esse obstáculo, não tinha essa compreensão que ela tinha 15 e eu 32. Eu não tinha essa compreensão. É verdade. Hoje nós temos, tanto que nós temos que eu citei o caso da minha filha. É verdade. Né? E você, Cláudia, como é que foi para você? Você com 15 aninhos, né? Não tinha nem 15 ainda, né? Você ia fazer, 14. Você ia fazer 15. 14 anos, a menina de 14 anos, tá pensando, vai debutar daqui a um ano, né? Eu vou ter festa, eu não vou. Verdade. A cabeça tá no vestibular.
e pensar assim que um rapaz, e também de namorar, claro, namoro de um menino de 17, 18. Como é que foi para você? Foi uma grande surpresa? Onde vocês se conheceram rapidamente? Bom, a gente conheceu na rua lá de casa, porque a minha rua era passagem para ele, então, assim, naquela época, a gente tinha muita turminha, né, na rua, meus colegas, então a gente ficava muito ali. E ele foi passando ali, houve aquele despertamento. Então, Seu também? Meu também. Então, quando ele me encontrou, realmente eu não estava pensando em namorar, porque eu estava descobrindo a vida ainda, sabe? Então, houve esse encontro e ficou, deu certo. Olha só, e deu certo, que bom. Bom, quero saber aqui agora da Fernanda e do Leandro, né, que são ao contrário. A Fernanda é mais velha do que o Leandro. Como é que foi a história de vocês? Eu já sei mais ou menos a história, né, porque a Bárbara, minha editora, me contou, mas o pessoal de casa não sabe ainda, né? Como é que vocês se conheceram e onde? Foi assim, eu sou cabeleireira, eu tenho um salão. E ele era meu cliente, né? Ele tinha 17 anos na época, eu já cortava o cabelo dele. E a gente foi conversando, se conhecendo. Aí eu saí do salão que eu estava e comecei a atender em casa. E às vezes ele precisava mais tarde, tudo. Ele começou a ir, a gente começou a ter aquela intimidade, viramos amigos. De amigos nós começamos a namorar e daí foi. Olha só. E estamos juntos até hoje, faz 4 anos. 4 aninhos. Então, Leandro, conta pra gente como é que foi. Você com 17 anos... Já no comecinho não, era só sua cabeleireira mesmo, ou você já começou ali cortando seu cabelo, essa mão tá gostosa, meu cabelo. No começo não passava isso na minha cabeça, 17 só tesoura. anos. Não passava isso na sua tesoura, cabeça, só tesoura. Como tinha outras coisas na minha cabeça, passava na época. Adolescente, né? Transição, né? E depois de um tempo que eu comecei a enxergar ela como mulher mesmo, e aí que surgiu o interesse, mas no começo eu achei, não, tô ficando doido, não pode ser. Por causa dessa diferença de idade, e uns amigos falando, não vai dar certo. Mas aí o jeito dela, tinha essa amizade também, essa confiança, ela me contava, conversava com ela, eu pedia a ela conselhos, e a partir daí foi nascendo um sentimento novo, e quando eu vi era algo mais que amizade, né? Nós continuamos amigos até hoje, né? Isso mesmo, a amizade é a base de tudo, né? É a base de tudo, só que hoje legal. nós somos mais que amigos. Né? Essa segurança, essa autoconfiança, autoestima no lugar é essencial para esse tipo de relacionamento, né? Sem dúvida, né? É o que eu penso diante do meu relacionamento, não o que o outro pensa. Então, essa autoestima, essa confiança, né, Pastor Marcos, é fundamental, né? Não eu importa sou mais que os velho outros ou eu sou mais novo, mas é o que eu busco, é o que eu quero. Então, essa confiança é, sem dúvida, muito importante, sim. Que bom. Podem continuar falando. Vocês já viveram alguma situação, já viram alguns olhares, ou já ouviram alguma piada? Eu já escutei, lógico, né? Porque eu também, meu filho tem 20 anos, praticamente, já jogou bola com ele antes da gente se relacionar. E as pessoas, elas sempre brincam, sabe? Elas sempre falam, mas graças a Deus não me atinge, né? O fato de eu gostar de uma pessoa mais nova do que eu consigo levar, né, tranquilamente. E eu creio que ele também, é igual ele falou, os amigos sempre falaram, sempre importaram, mas a gente nunca atrapalhou nada da nossa relação que as pessoas falam. Eu já tinha 5 anos que eu havia divorciado. Eu não era crente na época. Nossa, você casou muito novinho, então. Casei sim. Então, eu já havia divorciado e dei um tempo bom para mim poder... Eu me lembro que um primo meu, muito amigo, falou assim, olha, agora você tem que saber fazer uma boa escolha. Faça uma boa escolha. Aí você foi obediente. Eu fui obediente. Né? Então, eu vejo aqui, por exemplo, que praticamente aqui, ele, ela... Ana Flávia, tudo tem idade para ser meu filho. Né? Então, isso é muito bom hoje, porque a gente aplica até a própria vida. Né? Se voltar 50 anos atrás, eu tinha 14. Imagina Belo Horizonte há 50 anos atrás. Então, eu vivi uma época muito boa. Verdade. Né? E Cláudia, quando eu conheci Cláudia, ela tinha 14 para 15 anos, já era uma menina assim, adulta. Mais madura, porque né? A criação, o sistema. Cláudia, nessa época, já fazia comida, cuidava dos irmãos, que ela é mais velha.
Então, ela tinha uma maturidade. Verdade. As meninas de hoje, aí não é que tem exceção, mas a maioria hoje estão vivendo a adolescência. Né? Então, na época, a Cláudia não vivia aquela adolescência. Ela era uma menina que tinha um corpo de adulta e também pensava como uma pessoa bem madura. A mulher tem essa característica, né, de ajudar, de pôr para frente. A mulher sábia, né, que não são todas, né, gente? Infelizmente, existe a tola, que faz o contrário, que destrói, que põe a pessoa para baixo, que faz a pessoa, que diminui o outro, que diminui o homem apagado. Eu conheço, não sei se vocês conhecem algum casal em que a pessoa era alegre, era brincalhão, o homem era todo extrovertido, e ele apagou, a mulher apagou. Às vezes acontece também, né, o homem, é até um assunto para a gente falar especificamente aí, viu, Bárbara, editora do programa, quando um apaga o outro, em vez de acender, de levantar, ele faz o outro ficar murcho, né, jururu. Não tem gente assim? Por críticas, por exigências e por tantas coisas. A mulher tem esse papel, né, Ana Flávia, a mulher sábia, como a gente estava falando, de colocar o outro para frente, de ajudar, de orientar, independente da maturidade. Dentro da terapia sistêmica, a gente costuma dizer que a mulher está voltada para o interior e o homem para o exterior. O que é isso, né, Márcia? Em casa, nós dois estamos voltados para o exterior. A gente gosta de viajar para caramba. Na verdade, a gente brinca assim, a gente tem que fazer cura no exterior. Não é negócio de cura interior, não. É cura no exterior, quase brincando. Na verdade, o exterior, quando a gente diz, é que ele está para o sustento, né, para a segurança. E a mulher mais para o amor, para o cuidado, né? Na Bíblia mesmo fala, né? A mulher sabe edificar o lar. Então, nós, mulheres, né? Claro, os homens também, tem esse ponto positivo do amor, do cuidado, do ensinar, né? E o homem já é mais para cuidar, para proteger. Primeiro passo, né, que eu já falei até ali na cozinha e vou repetir, é oração. Se você ainda não tem hábito de orar e de pedir a direção de Deus, é muito simples. Orar é falar com Deus, falar, Deus, então me dá uma luz, me dá uma direção para que eu faço, se eu assumo isso, esse amor ou não. E eu quero um conselho seu também, Ana Flávia, como psicóloga aí para as pessoas que estão assistindo a gente. Eu gostaria de dizer que quem ama, cuida, né? Então, que possamos cuidar uns dos outros, né? Com respeito, né? Com lealdade e diálogo, né? Porque uma relação sem diálogo realmente está fadada ao fracasso. Né? E também pautada na vontade do Senhor, na palavra do Senhor, que possamos levar para o nosso lar, né, a presença de Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.